Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Conte com o Banrisul para financiar a folha de pagamento da sua empresa. Muito boa noite, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, o Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e no mundo pelo nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital ou então no nosso YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. Você pode nos acompanhar pelo site também, o rdctv.com.br. O Virando o Jogo desta sexta-feira que recebe o colega Thiago Rocha, o professor Leandro Brandão e também, com muita honra, o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, para falarmos muito aí sobre a situação atual, né, do clube, sobre essa novidade envolvendo os sócios do Grêmio também e, claro, a situação do futebol. Tudo bem, Amodeu? Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Diogo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder debater esse momento sensível que todos nós estamos vivendo no futebol brasileiro. Maravilha. Vamos com certeza falar muito sobre isso. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Boa noite, Thiago, Brandão, Carlos Amodeu. Tudo certo, viu? Maravilha. Tudo bem, professor Brandão? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Thiago, Carlos Amodeu, Diogo. Uma honra recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Bom, Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, participando conosco aqui do Virando o Jogo hoje. Você falou aí, né, um momento bastante sensível, né, do futebol e essa sensibilidade, essa condição do momento, certamente aí fazendo com que cada vez mais, não só o Grêmio, mas os clubes do futebol brasileiro como um todo tenham que se reinventar. Acredito que seus últimos dias tenham sido bastante difíceis. Com certeza, eu te diria que os últimos 45 dias têm sido muito, 45, 50 dias têm sido muito intensos, né? Não apenas para mim, mas para todo o time de profissionais, no sentido da gente poder criar todas as alternativas, todas as soluções, todas as nossas revisões de processos internos, revisões de orçamento, renegociações, enfim, tudo aquilo que a gente precisa fazer para enfrentar esse momento e para compensar todas aquelas perdas que a gente está tendo nesse momento por conta dessa suspensão temporária de todas as nossas competições. Pois é, um momento em que você, né, falando de reajustes, por exemplo, essa semana o Grêmio fez uma série de anúncios, né, em relação aos sócios do Grêmio, porque de uma certa forma, os sócios que, né, não sei se é de uma certa forma, acho que é para esta forma, de maneira exclusiva, o sócio vai lá, se cadastra, procura pagar a mensalidade com, né, a sua força para ir aos jogos, e não tem os jogos para receber em contrapartida. Eu acho que esse também foi um trabalho de sensibilidade do clube para com aqueles torcedores que ajudam mensalmente o clube a estar de pé, né, Rodrigo? É verdade. Então, logo a gente teve a suspensão das atividades do futebol, lá no dia 15 de março, a gente passou a trabalhar em todas as frentes. E uma das frentes extremamente importantes é a questão do nosso sócio, né? O quadro social do Grêmio é um dos ativos, se não o ativo mais importante que nós temos no Grêmio. É fundamental a arrecadação do quadro social do Grêmio para que a gente possa manter todas as os nossos investimentos, os nossos compromissos, a gente poder ter um plantel forte, um grupo competitivo, a gente precisa ter um quadro social consistente. Não é à toa que em 2015, quando o presidente Romildo assumiu, nós tínhamos um quadro social de 45 mil sócios. Em 2016, atingimos um patamar de 90 mil sócios e de lá para cá temos mantido esse patamar de 90 mil sócios e permitido que a gente consiga ter um grupo competitivo e que a gente tenha protagonismo em todas as competições que a gente tem. Então, ao longo dos últimos 45 dias, a gente trabalhou intensamente, todo esse trabalho tem sido em conjunto com a Arena Porto Alegrense, porque, afinal de contas, nós temos uma peculiaridade onde a gestão do estádio ela é de responsabilidade da Arena Porto Alegrense, então buscamos trabalhar em conjunto com eles, no sentido de chegar a uma negociação boa para todos, de modo que a gente pudesse lançar, sim, esse pacote de benefícios que a gente lançou para os nossos associados ao longo dessa semana. Thiago, à vontade. Bom, Carlos Amadeu, agora no início da tarde, o presidente Romildo Bolzan Júnior deu uma entrevista, podemos dizer, bastante sincera, né, para a Rádio Gaúcha, no qual ele tratou bastante sobre os assuntos envolvendo a pandemia do novo coronavírus
e especialmente me chamou a atenção, né, no ponto no qual ele observa que nenhum clube no futebol brasileiro sobreviverá caso a pandemia se estenda e o calendário do futebol brasileiro acabe não ocorrendo em 2020. Como é que seria essa situação no aspecto financeiro? A gente viu muitas projeções, especialmente do lado do Internacional, que trabalhou na casa das centenas de milhões, caso o futebol pare por 90 a 120 dias. O Grêmio já chega a trabalhar com esse tipo de projeção, com essa ideia de que o futebol possa parar mais do que o período pré-estipulado no planejamento inicial de vocês? Realmente a entrevista do nosso presidente hoje à tarde foi uma entrevista absolutamente sincera e transparente, que é o que a gente tem procurado ser ao longo desse período de gestão de crise, porque, afinal de contas, é fundamental que a gente possa transmitir para todos os nossos torcedores e toda a mídia geral exatamente aquilo que, de fato, está acontecendo dentro do clube e o cenário que a gente acredita que vai acontecer. Ele se manifestou no sentido de dizer que nenhum clube brasileiro resistiria ou resistirá a uma eventual situação de não realização de competições ao longo desse ano. Por quê? Porque a nossa principal receita é a receita dos direitos de transmissão. Se nós não tivermos as competições, naturalmente a receita, os direitos de transmissão provavelmente não serão pagos, porque nós não entregaremos o produto correspondente a esses direitos. Por conta disso, teremos um verdadeiro colapso, né, em termos de receitas do clube. Se nós tivermos um retorno às competições em junho ou julho, como o presidente se manifestou, dizendo que acredita que, eventualmente, o Campeonato Gaúcho possa ser jogado ainda ao longo do mês de junho, mais para o final do mês de junho, e que, eventualmente, a gente tenha uma normalidade de competições nacionais a partir de agosto ou setembro, a gente ainda tem uma perspectiva, sim, de poder cumprir o calendário e, cumprindo o calendário, receber todas essas verbas. O não recebimento dessas verbas de televisão, pelo fato da ausência das competições, será, sim, um colapso da ordem financeira. Quanto o Grêmio orçou na parte financeira com o direito de televisão para essa temporada, Amadeu? O número, precisamente, eu não vou ter ele exato agora na ponta do lápis, mas a gente deve estar falando de alguma coisa em torno de 115, 120 milhões de reais. Né? É pesado. Uma parte disso nós já recebemos, a gente está falando agora no mês de maio, né? Então, pelo menos um terço do ano a gente já recebeu uma parte disso, mas não exatamente um terço do valor, mas a gente já recebeu um bom valor, mas com certeza alguma coisa em torno de 70, 80 milhões de reais ainda temos a receber relativos aos direitos de televisão. Que, se eventualmente nós não tivermos as competições e tivermos um no segundo semestre, o que o presidente falou é a absoluta realidade do que irá acontecer para todos os clubes brasileiros. Até sobre essa parte financeira, Carlos Amadeu, recentemente a Conmebol ela deu 2 comunicados. Né? O primeiro comunicado referente à antecipação de verba da primeira fase da Copa Libertadores da América para os clubes que estão disputando ela. Depois ela emitiu um outro comunicado sobre uma distribuição de verba. Eu fiquei com uma dúvida e eu gostaria até de sanar ela comigo. Essa segunda verba que a Conmebol acabou concedendo aos clubes é referente a alguma verba da Libertadores da América ou verba extra que a Conmebol está cedendo aos clubes, vamos dizer assim, de boa vontade para auxiliar nesse momento de crise por conta do coronavírus? Não, de fato, a gente tem apenas uma verba que foi recebida da Libertadores, da Conmebol, né, que é 60% das verbas faltantes equivalentes à fase da Libertadores da América. Então, o Grêmio, que ainda detinha mais 2 jogos em casa, né, tinha um determinado valor para receber, né, de 2 milhões de dólares, relativos a essas 2 partidas que ainda tinha a realizar. Recebeu, com base nisso, 60% desse valor a título de adiantamento. Isso é importante que se diga. É um adiantamento desse valor. Então, depende da realização desses jogos lá na frente, e o cenário que a gente tem hoje de realização de Libertadores é um cenário absolutamente complexo, porque se no Brasil a gente já tem uma complexidade grande para retomar as competições pela diferença do estágio de pandemia em cada uma das diferentes regiões do país, imagine a Libertadores, que a gente depende de 12 diferentes fronteiras que precisam ser abertas numa condição sanitária adequada. Então, é o cenário que eu vejo mais crítico dentre todos eles para que a gente possa efetivamente acreditar que a competição se realize, né?
E se não se Professor Brandão, realizar... como torcedor, uma pergunta para o Carlos Amodeu? Tem uma pergunta. E caso não se realize aí a Libertadores aí, já tem alguma... Não vai ter uma resposta agora, mas já tem uma perspectiva aí se o ano que vem continuaria a Libertadores desse ano, se não vai ter mesmo, como é que ficaria a vaga desse ano? A gente não tem absolutamente nenhuma informação nesse sentido. Tá? Não temos nenhuma informação nesse sentido. A Conmebol não se manifestou, né? A manifestação última dela foi de suspender aquela previsão de retorno que existia para o início de maio. A gente não tem nenhuma data de retorno prevista e a gente vai ter que aguardar aí os próximos acontecimentos, mas com certeza é e será interesse da Conmebol de alguma forma viabilizar que a competição aconteça, até porque ela também tem uma série de compromissos com todos os seus patrocinadores, né? Então isso é um efeito cascata que a gente vai tendo. Então eu tenho certeza que eles estão lá também quebrando a cabeça para verificar como é que a gente pode realizar essas competições ainda dentro desse ano, né? Não só a Libertadores, mas americana. E será que tem a possibilidade de fazer que nem o calendário europeu, a Libertadores começar agora, depois do meio do ano ali, da janela lá da Europa, e terminar no meio do ano que vem? Eu diria que está tudo em aberto, né? Está tudo em aberto nesse cenário. A gente está vivendo uma situação atípica, de uma excepcionalidade que nós jamais vivemos, né? Nos últimos tempos. Então, eu diria que está tudo em aberto. Pode ser, sim, que isso venha a ser uma solução a ser discutida, negociada e implementada, caso a gente tenha um cenário que inviabilize o retorno da competição dentro desse ano, para conclusão ainda dentro desse ano. Sim. Talvez seja até repetitivo, Amodeu, e várias vezes eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que lhe fazem muitos elogios ao seu trabalho, a ideia que você implementou no Grêmio. E ontem, mais uma vez, infelizmente eu não pude participar do Virando o Jogo, mas depois assisti a reprise, o presidente do Sindicato dos Desportistas, até o Thiago pode me corrigir se eu estiver errado, né, o Miguel Salaberry, né, isso, do CC Fergues, ele fez rasgados elogios ao seu trabalho no programa, né? E por coincidência até hoje você está participando conosco. E a pergunta que fica, e a partir dos elogios que ele fez, né, por ser um excelente gestor, esse é um momento muito diferente, né, que a gente vive no futebol. Dá para dizer que, por ser um momento muito diferente, talvez pela primeira vez em muitas outras vezes da história, nós vamos nos preocupar dentro dos clubes mais com o futebol profissional do que qualquer outra instância. E aí eu estou falando de base, estou falando de futebol feminino, estou falando de gestão interna, setores administrativos, marketing ou qualquer outra coisa que não envolva a bola rolando. A gente precisa ter uma visão, e eu sempre tenho dito que no papel de liderança executiva do clube, que é o papel que eu exerço, eu preciso, nesse momento, estar preocupado, sim, com a situação de curto prazo, com o fluxo de caixa de curto prazo, com a revisão orçamentária de curto prazo, com essas dificuldades, mas eu preciso também olhar para o horizonte de retomada das atividades, né? Eu não posso deixar o clube se desestruturar de tal forma a que, no retorno das atividades, a gente não esteja preparado para isso. O que nós fizemos nesse momento? Nós, posso usar uma expressão assim mais simplista, nós retiramos todo o peso do clube, né? Como se nós tivéssemos com uma embarcação, né? A gente está tirando o peso aqui da embarcação para que ela siga flutuando. Então, nós suspendemos praticamente todas as demais atividades do clube, que não são as atividades ligadas exatamente ao futebol profissional. A categoria de base está com as atividades suspensas, o menino está com as suas atividades suspensas, o Instituto Geração Tricolor com as suas atividades suspensas, a escola de futebol com as suas atividades suspensas. Então, de fato, a gente suspendeu todas as demais atividades. Com isso, a gente elimina uma série de despesas operacionais que a gente tem nessas diferentes atividades e, com base nisso, a gente também tem a possibilidade de realizar uma série de acordos coletivos, como nós realizamos com o CC Fergues, né, durante o mês de abril, para que a gente pudesse ou reduzir a jornada de trabalho dos nossos colaboradores, que ficam com uma demanda de trabalho menor. Então, portanto, para preservar os empregos, a gente reduz a jornada de trabalho e reduz o salário na mesma proporção, ou fazer as suspensões de contrato de trabalho, fazer com que as pessoas consigam manter o seu trabalho e que a gente também consiga capturar para eles, profissionais, o benefício que o governo dá de complemento das suas remunerações. Então, de fato, eu diria que
a gente pode, sim, ter uma visão diferente sobre os demais setores do clube para privilegiar o futebol profissional, mas a gente tem que ter a consciência de não desestruturar todos os setores do clube, e aí cito um setor em especial, que é a categoria de base, porque a categoria de base, por exemplo, ela é fator crítico de sucesso no modelo de gestão do Grêmio desde 2015. Se nós não tivéssemos um trabalho tão intenso e tão qualificado e tão profissional nas categorias de base, quem sabe não teríamos lançado tantos jogadores que nos deram resultado desportivo, como o caso do Luan, como o caso do Pedro Rocha, como o caso do Arthur, né, do próprio Wallace, e não teríamos tido os benefícios econômicos das vendas desses atletas para o exterior para a gente poder reinvestir. Então, eu diria que sim, a gente vai ter um olhar diferente sobre essas questões, mas a gente tem que cuidar muito bem aonde a gente vai mexer para a gente não desestruturar aquilo que é o modelo de sucesso do clube. Falando sobre olhar diferente, Carlos Amodeu, até por conta da pandemia do novo coronavírus, a gente vem falando dos contratos que não estão em prosseguimento, contratos que estão sendo renegociados com fornecedores, com patrocinadores. Um grande questionamento que a gente enxerga do torcedor tricolor, e até por vezes uma preocupação, é quanto o time do Grêmio. O time do Grêmio pode sofrer baixas no que se refere a vendas, para vocês fecharem o caixa e manter o clube no azul, em razão de tudo que acaba ocorrendo no mundo do futebol. É possível o Grêmio acabar orçando um maior faturamento em vendas para conseguir equilibrar melhor as contas nesse momento por conta da pandemia? Vou assumir uma premissa para poder responder a tua pergunta, tá? E aí a premissa que eu vou assumir é: vamos ter as competições e vamos receber os direitos de transmissão, tá? Vou assumir essa premissa como uma premissa básica para a resposta. Porque senão a gente fica com muitas variáveis que vai ser difícil eu seguir uma linha de raciocínio. Então, assumindo essa premissa de que a gente receba todos os direitos de transmissão, o que nós fizemos internamente? Nós estimamos todas as perdas que nós vamos ter e redimensionamos o orçamento do clube de modo a reduzir todo o montante das despesas projetadas para dentro do ano para compensar as perdas que a gente estima que vai ter. Então, teoricamente, se nós cumprirmos 100% essa redução orçamentária, a gente equilibra com as perdas que a gente tem. Aí eu vou lá para o meu orçamento e verifico o quê? Que eu ainda preciso realizar, com base no orçamento, 70 milhões de vendas de atleta. Então, respondendo à tua pergunta e assumindo essa premissa, sim, eu tenho a necessidade, o clube, melhor dizendo, tem a necessidade de vender atletas que correspondam ao montante de 70 milhões de reais de receita ao longo do ano de 2020, para que a gente possa fechar o nosso orçamento, desde que a gente cumpra também todos os objetivos da revisão e da redução de despesas que a gente projetou. E o professor Brandão, por favor, fique à vontade para fazer uma pergunta ao Carlos Amodeu. Certo. Uma dúvida que eu já perguntei numa outra oportunidade, que eu não me lembro qual o integrante da diretoria do Grêmio veio, acho que foi até um dirigente, né, de algum conselheiro. Acho que foi o vice-presidente do Grêmio, Claudio Oderich. Não me lembro se foi no mesmo dia que eu estava, acho que não era outro. Mas a minha dúvida é o seguinte, ainda puxando lá para o Estádio Olímpico, naquela época lá, onde o associado ficava lá 2, 3, 4, 10 anos sem realizar os pagamentos e não era mais sócio, entre aspas, né? O Grêmio antigamente fazia aquela captação do ex-sócio como é que se chamava? Anistia. Então, o associado ia lá, pagava 2 mensalidades ou 3 atrasadas, não me lembro como é que funcionava, né? Eu ainda jogava na base naquela época. Eu me lembro que eu Faz tempo, então, hein? Tava velhinho, tá velhinho já, professor. E eu fui lá, paguei 3 mensalidades, uma atual, e fiquei em dia. Depois de muito tempo como atleta, eu tinha direito aí nas cadeiras superiores lá, né? Como é que vai funcionar? O Grêmio já está pensando nisso aí, em pegar esses sócios que estão muito tempo sem pagar, ter uma facilidade para eles poderem entrar para a Arena, ou a OAS ainda vai ter alguma resistência para dificultar o Grêmio com isso? É bem interessante a tua pergunta. A gente, no quadro social do Grêmio, toda a gestão do quadro social do Grêmio é feita exclusivamente pelo Grêmio. Tá? A Arena não tem nenhum tipo de ingerência nesta gestão. Tá?
Hoje, a gente está, como o Diogo disse no início, a gente lançou essa semana todo um pacote voltado para a fidelização do nosso sócio. Porque para a gente, nesse momento, o clube, é extremamente importante a manutenção das contribuições em dia daqueles sócios que puderem se manter em dia. Então, primeiro, o sócio sempre poderá, se ele estiver com dificuldade hoje de manter as contribuições em dia, ele pode, sim, migrar de uma categoria para outra. Então, ele está hoje numa determinada categoria, que paga um determinado valor, esse valor é muito pesado para ele, ele não quer perder o vínculo com o clube, ele pode migrar de uma categoria para outra categoria. Então, esse é um primeiro fator que a gente está permanentemente aberto, e isso não tem ainda vinculação direta com o plano de vantagens que a gente lançou. Então, fica a dica para o torcedor, para o associado, está com dificuldade de pagar naquela condição, não vai conseguir manter naquela condição, antes de tomar a decisão de sair do quadro social, vai lá e busca mudar o teu pacote associativo, muda a tua categoria, né? Vai para uma categoria com um valor menor, mas mantém o teu vínculo com o clube, porque para o clube vai ser extremamente importante. E esse esforço será reconhecido. Segundo, quando o sócio tem uma dificuldade, ele está com alguns meses em atraso. Sempre a equipe do quadro social está orientada hoje a buscar uma renegociação, a buscar uma flexibilização para que esses valores em atraso possam ser pagos e para que esse sócio possa voltar ao quadro social. Hoje a gente tem uma filosofia que depois de 90 dias de inadimplência, o sócio automaticamente é excluído da sua matrícula original no quadro social. Então, diferentemente do contexto de anistia, que lá existia antes, você tinha uma matrícula lá, o número XYZ, e você deixava de pagar, voltava lá bastante tempo depois e reativava aquela matrícula, agora você cria uma matrícula nova, com uma condição nova, e aquela matrícula anterior ela fica perdida, vamos dizer assim, né? Ela fica nula, porque deixou de ser paga. Então, não deixa de ser uma forma de reingresso do sócio, né? Não sob a modalidade de anistia, mas de uma nova associação que está sempre aberta para que esse sócio faça. Começaria, então, um sócio com 10 anos ou um ano atrasado, indo no quadro social, ele começaria uma nova sociedade, então, uma carteira nova, um lugar novo, do zero. E uma nova associação. Interessante, porque vários sócios podem reingressar, né? Porque muita gente não sabe disso, né? Sim. Daqui a pouco perdem a oportunidade, né? Pensam, eu devo muito, né? Ou as coisas não estão tão fáceis agora, daqui a pouco podem ajudar o Grêmio de uma outra maneira. Eu falo isso com propriedade, que eu conheço muitos amigos meus, sócios, que estão há tempos atrasados e, não vou mais porque eu estou atrasado um ano, não vou mais porque eu não paguei faz 2 anos. Essa é uma informação que, se o Grêmio, de repente, tem lá o cadastro com os e-mails, alguma coisa, mandando para esses associados, pode captar muita gente, né? Com certeza. Perfeitamente. Pode dizer para os teus amigos, procurem o quadro social, o pessoal está lá treinado para poder atendê-lo, e não deixe de retomar a sua possibilidade de contribuição, que para o clube vai ser muito bem-vindo, até mesmo para que a gente possa manter esse grupo forte que a gente tem, manter esse plantel competitivo, porque as competições vão retornar, em algum momento elas vão retornar, e a gente precisa assegurar esse grupo forte, esse grupo competitivo, para continuar tendo protagonismo em todas as competições, né? Bom, e chegou lá 90 mil sócios, né? Claro que tem muita gente do interior, eu mesmo vou direto para o consulado com o Hércules, né? O Hércules, muita gente boa, com o Beco lá, porque às vezes eu vou jogar, né, com o Nildo, com o pessoal aí da base, e eu vou fazer esses eventos no interior do consulado. Tem muita gente no interior que se enquadra nesses 90 mil sócios que o Grêmio teve. Um exemplo, e se hoje tivesse uma final aqui na Arena, e como é que a gente botaria esses 90 mil sócios? Hoje a gente, graças a Deus, tem um número bem maior de sócios do que o número de assentos que a gente tem disponíveis na Arena. Então, a gente sempre vai ter uma dificuldade. Aí é bom estratificar quem são esses sócios. Nós temos cerca de 28 a 30 mil sócios, que são aqueles sócios que têm assento cativo dentro do estádio. Tá? Então, esse é um universo de 30 mil sócios. Os outros 60 mil sócios são aqueles sócios chamados sócios torcedores. Tem outras categorias, tá? O sócio infantil, tem algumas outras categorias, mas assim, o número grosso, aqui 50 mil sócios, são sócios que são chamados sócios torcedores, que é o sócio torcedor ouro e o diamante, que são aqueles que compram o ingresso, né, para ter acesso aos jogos.
Então, o que a gente faz nessa situação? E aí a tua pergunta ela é pertinente, para eu ir a um dos pontos que nós colocamos no nosso plano de benefícios. O que nós fizemos para o sócio torcedor, que é esse que compra ingresso, nesse pacote que nós divulgamos essa semana, para fidelizar? Todos os sócios que permanecerem ativos e em dia com o Grêmio, sócios torcedores, que compram ingresso e que permanecerem ativos por todo o período em que não houver jogos com público na arena, eles terão, pelo mesmo prazo deste período que não houve jogos na arena com público, depois, quando as competições retornarem, então, 6 meses sem jogos com público, eles vão ter esse benefício 6 meses depois do retorno das competições. O que eles vão ter? Eles vão ter, primeiro, prioridade na ordem preferencial de compra de ingressos. Então, todos esses que ficarem ativos e em dia, eles vão ser os primeiros, numa onda prioritária para eles poderem comprar os ingressos. Ou seja, aumenta muito a potencialidade desses sócios poderem adquirir o ingresso. E mais do que isso, eles terão 10% de desconto a mais do que eles já têm hoje em cada um dos ingressos. Então, cada um deles, o sócio ouro, tem 10% de desconto, ele vai ter 20% de desconto. O sócio diamante, ele tem 3 categorias diferentes, 30%, 40% e 50% de desconto. Ele vai ter 40%, 50% ou 60% de desconto. Ou seja, é um valor financeiro importante. Essas contribuições são contribuições de R$ 31,00 o sócio ouro, R$ 52,00 por mês o sócio diamante. Não é tão pesado, né, essa contribuição, mas os 10% adicionais no preço do ingresso lá na frente, para todos os jogos que acontecerão, pelo mesmo período que não tivermos jogos na arena, pode ser um benefício econômico importante que ele vai usufruir lá na frente, né? Então, é impossível botar os 90 dentro de 56 mil lugares. Então, sempre vai ter gente claro. Que a gente não vai conseguir... Só para entender, né, como é que seria a ordem de quem vai chegar primeiro. Exatamente. Então, a gente tem os 30 mil, aqueles sem assento cativo. Então, eles vão poder chegar. Desses outros 50 mil, né, 26 mil ingressos, 25 mil ingressos vão ser vendidos para esses outros 50 mil. E os que ficarem em dia durante todo esse período de não jogos, eles vão ser os primeiros a terem o direito de comprar o ingresso. E com um desconto. O Grêmio teve esse problema bom, entre aspas, pela primeira vez em 2016, né? Na final da Copa do Brasil, ali onde tinha bem mais sócios do que espaço na arena e as coisas, né, aconteceram de uma maneira bastante organizada. Eu não me lembro de um período de muitas reclamações, não de nenhuma parte dos torcedores, mas são exemplos que eu acredito que certamente o Grêmio queira que se repitam, né, para ter que organizar da melhor maneira possível em decisões. Vou aproveitar com certeza o caso da Modelo mais um pouquinho, só queria pedir um espaço, porque certamente, não sei se vocês já jantaram, mas quem está nos assistindo e não jantou tem uma ótima oportunidade, que é comer o filé do Santo Antônio, né? O restaurante Santo Antônio traz toda a tradição em receitas que passam de geração para geração há mais de 80 anos. São filés, massas, churrascos e acompanhamentos com tempero especial, para dar mais sabor ao almoço ou para nós agora aqui, no caso, a janta. Para você que está em casa e quer receber, é só ligar no número 3222-3130 e o delivery do Santo Antônio vai entregar na sua casa. Caso você prefira ir buscar, é só fazer a ligação antes para o número 3222-3130 e passar no Dr. Timóteo 465 para pegar o filé do Santo Antônio. Vamos ao recado do Banrisul e na volta a gente faz os questionamentos finais e agradece a presença do Carlos Amodeu aqui no Virando o Jogo. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença, certamente o Banrisul também sendo um grande apoiador aí do Grêmio nesse momento, né? O Banrisul, que é um dos patrocinadores do Grêmio. Carlos Amodeu, sobre a situação da Arena ainda, o presidente Romildo Bolzan Júnior participou do Virando o Jogo há mais ou menos uns 20 dias, e outras entrevistas que eu tive a oportunidade de ouvi-lo, né, não participando, mas também, né, ouvindo em outras emissoras,
Ele disse que se chegar num prazo limite, ele não estipulou qual, mas disse que há este prazo, e o Grêmio interpretar que o negócio da Arena não seja mais positivo, o Grêmio vai abrir mão de comprar a gestão da Arena. Hoje, comprar a Arena seria ruim para o Grêmio com a situação atual, eu digo, né, tendo em vista esta condição sensível e nova do coronavírus. Quando a gente falar da situação, falando especificamente da situação atual, onde custos, né, de manutenção da arena, né, por mais que ela esteja fechada, existem custos de manutenção de gramado, manutenção preventiva de uma série de outros equipamentos elétricos, hidráulicos e assim por diante, sem que haja correspondente receita de bilheteria, né? Com toda certeza, hoje, a Arena Porto Alegrense passa por uma situação de dificuldade para a manutenção dos seus compromissos. E isso vindo, e essas despesas todas vindo para o Grêmio, sem a correspondente contrapartida de receita, seria, claro, um ônus adicional àqueles todos que nós já temos nesse momento por conta da pandemia. Agora, naturalmente, o presidente se refere a uma situação posterior, uma situação de retomada de normalidade e assim por diante. Esses ajustes, essas discussões todas, elas foram feitas, foram muito bem encaminhadas com todos os agentes envolvidos. Neste momento, é natural que a gente tenha um arrefecimento do processo como um todo, porque todos os agentes estão preocupados com a sua própria subsistência e com seus planos de contingência para resolver os seus problemas imediatos, né? Seja o Grêmio, a própria Arena, os bancos credores, o Ministério Público e a própria Prefeitura de Porto Alegre. Então, eu diria que vamos aguardar esse momento da crise passar para a gente ver como é que as coisas se desenvolvem, se desenrolam depois disso. Perfeito. Thiago. Eu vou fazer 2 em 1, tá, Diogo? Claro. Sabe, nosso colega que faz 2 em 1 e esses tem uns 2 mais ou menos nessa linha. Mas, Carlos Amadeu, o questionamento que eu faço é o seguinte, as perguntas estão linkadas. Houve uma decisão do STF que considerou agora as pessoas que voltam ao trabalho e acabam adquirindo coronavírus como um acidente de trabalho. A primeira pergunta é como é que o Grêmio observa esse tipo de situação, até pelo número de funcionários que o Grêmio tem acertados, né? E a segunda pergunta, sobre a categoria de base. O Grêmio, nos últimos anos, vem tendo um aproveitamento espetacular na categoria de base, graças à grande gestão que vem fazendo e o olhar que vem tendo com o grupo de jogadores. Mas, por conta agora da pandemia, como é que vai funcionar um trabalho? Como é que você vai assumir responsabilidade de garotos, de adolescentes, por conta de tudo que vem acontecendo no mundo do futebol? E parece que o futebol em si vai voltar, a gente tem diversos exemplos. A Alemanha voltando, a Coreia do Sul está voltando, os campeonatos me parece que vão ter retorno. Mas especialmente esse trabalho da categoria de base, onde você assume a responsabilidade de adolescentes e crianças. Como é que o Grêmio observa isso e se projeta que o futebol, talvez, nesta categoria, volte apenas em 2021? Vou começar pela tua segunda pergunta, tá? Da categoria de base, te dizendo que vamos separar em 2 momentos, né? Até vamos botar lá a escola de futebol numa primeira análise, né? Que estão lá os nossos meninos, que a formação no Grêmio começa aos 9 anos de idade. Então, lá tem a Sub-9, tem a Sub-11, a Sub-13, né? Então, lá a gente já suspendeu todas as atividades até julho. Então, a escola de futebol só voltará no melhor cenário em agosto. E isto tudo dependendo de como é que a gente vai estar com o estágio da pandemia, né? Tem-se as informações, sem muita precisão, de que as crianças são os principais vetores assintomáticos da questão da pandemia. Quem leva as crianças são os seus avós, são os seus pais, enfim. Então, a gente teria uma aglomeração de pessoas muito grande. Então, por uma questão de saúde pública também, e não apenas por uma questão de custo, a gente decidiu suspender as atividades lá até julho. No que se refere à categoria de base, até porque muitos dos nossos atletas eles estudam em escolas estaduais aqui da região, porque ficam hospedados no nosso alojamento, né? A gente suspendeu as atividades em maio, né? Então, lá em abril, nós tomamos a decisão de suspender em maio, aguardando também o calendário escolar, para evitar que os atletas percam o calendário escolar. Então, por enquanto, o calendário escolar dita também um pouco do nosso retorno, né? E
a gente tem, sim, uma preocupação bastante importante de como vai ser o retorno. A gente tem cerca de 150, 180 atletas nas diferentes categorias, na categoria de base, né? Como a gente implementa todos os protocolos necessários para que esses jovens eles retornem às suas atividades com total segurança, com total firmeza de que nós não vamos ter nenhum problema de saúde em relação a todos esses jovens. Então, é um tema complexo, sim, Thiago, né? É um tema que a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais a evolução dos processos. Hoje, o presidente, nessa entrevista que ele concedeu depois do almoço, ele já deu um pouco das tintas, dizendo que pode ser que, com esse cenário de não retorno imediato ao futebol, pode ser que tanto o futebol feminino quanto a categoria de base tenha uma continuidade da suspensão das suas atividades no mês de junho. Então, a gente vai ter que ir avaliando isso dioturnamente. Já temos protocolo, sim, para a categoria de base, para o retorno, para implementar, mas a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que preservar a saúde de todos esses jovens, muito mais do que qualquer outra situação. Com relação à decisão do STF, ainda existe muita discussão aí no ambiente jurídico e dos advogados quanto à efetiva abrangência desta decisão do STF. Então, assim, me parece que ainda não é uma situação absolutamente consolidada, assim, cartesiana, de que teve o coronavírus, é acidente de trabalho. Então, os nossos advogados eles estão fazendo uma análise nisso, mas nós, de modo preventivo, de modo proativo, para aqueles que estão trabalhando presencialmente, a gente já está tomando todas as medidas de orientação, né, quando eles retornam. Então, eles recebem um termo, são todos eles orientados como devem trabalhar, recebem máscaras, 4 máscaras de tecido confeccionadas pelo clube como um EPI adicional, então todos esses vão utilizar. A gente já está confeccionando aquelas outras máscaras transparentes de policarbonato, enfim, de um outro tecido, de um outro material que eu não vou saber exatamente especificar tecnicamente, para que aqueles setores que retornarem com trabalho ao público, né, com atendimento ao público, por exemplo, a nossa Mega Store, o pessoal vai ter que usar também aquele outro protetor para ter todos os cuidados necessários. O que é mais importante, o presidente sempre tem dito isso, é a gente ter todos os protocolos, tomar todas as medidas de segurança, ser diligente, ser cauteloso, né, e ser preocupado com a saúde de todos os nossos colaboradores. Professor Brandão, uma pergunta final para o nosso convidado, Carlos Amodeu. Uma pergunta final? Pois é. Você que fez as melhores... Quando é que volta o futebol? Bem fácil. Uma pergunta final aqui, então. Acho que o seu Carlos Amodeu não sabe que eu tenho um grupo de veteranos do Grêmio, né, que é a base do Grêmio nos 80, que joga Derlei, Nildo, Anderson Polga, André Vieira, Carlos Alberto, vários ex-jogadores. Não tem como a gente fazer um futebol clandestino lá na arena. Essa é boa. E não dá, a gente não aguenta mais. Sabe como é que eu saio dessa pergunta? Lamentavelmente, eu não tenho uma gestão do gramado lá na arena. Pode ser no CT do Carvalho. No CT do Carvalho, a gente aceita. Mas para eles jogarem, né? Tu tá enganando, Brandão, aí. Tu sabe que tu tá enganando. Ô, Diogo, desde o tempo de atleta, a maior pré-temporada que eu fiz já na minha vida, faz uns 4 meses que eu tenho pré-temporada. Eu já tinha começado antes, né? Mais o corona. Sim, a gente só tá na pré-temporada, porque jogar ninguém tá podendo, né? Mas imagino cada um de nós tem as suas respectivas atividades físicas, enfim, de entretenimento, está sendo ruim para todo mundo. Então, assim, sendo solidário a ti, né? Está sendo ruim para vocês que não estão conseguindo jogar, para a gente aqui também está sendo ruim, que não estou conseguindo praticar as minhas atividades físicas regulamentares e que são boas não só para a integridade física, né, mas para a integridade mental da gente, sobre um momento de complexidade como essa que a gente vem vivendo, né? Com certeza. Carlos Amodeu, para quem não sabe, né, e vou confidencializar porque eu vi na foto do perfil dele no WhatsApp, é um corredor, né, de rua também, né, eu vi ali. Parou de correr agora, Amodeu, ou é outra atividade ali? Na verdade, eu até assumi as atividades de CEO do Grêmio, eu era triatleta. Ah, é? Isso, de lá para cá eu já ganhei alguma dezena de quilos, né? O futebol é um processo, a gestão de futebol é um processo de ganhos e perdas, né? Ganhos de peso e perdas de cabelo, né? Então, mas eu era
triatleta antes, é claro que a atividade física, a atividade do cotidiano da gente, ela impede que a gente tenha um processo regulamentar aí de treino, mas eu continuo dando as minhas corridinhas por aí, né? Não nesse momento de pandemia, que a gente está procurando se preservar, né? Para poder ter a melhor saúde possível. Mas isso é só um detalhe, hein? Isso é só um detalhe, porque é só ir no celular, botar lá ao personal, procurar lá a minha foto do Brandão, que vai estar lá no Ciclo 21, e fazer as aulas do Ciclo 21 online em casa. Tá vendendo teu peixe aí, ó. Pelo celular. Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, eu prometo que é a última pergunta, mas é uma questão pessoal que eu tenho e que, vendo você falar, certamente aí me gerou essa incógnita na cabeça. Você dormiu alguma noite tranquilo nos últimos 45 dias? Dormi. Algumas delas tranquilos, pelo fato de que a gente tem tomado todas as medidas, Diogo, não menos do que todas as medidas, todas as cautelas, e a gente tem tido também todo o suporte do Conselho de Administração, todo o suporte da presidência, para que a gente possa implementar todas as melhores metodologias que a gente tenha à disposição para minimizar os impactos da crise. Claro que a gente dorme, sim, né? Com um volume de trabalho importante, mas eu posso te dizer que dorme com o sentimento todos os dias do dever cumprido, de que a gente está se dedicando o máximo possível e fazendo o que a gente acredita ser o melhor para o clube neste momento, para que a gente possa garantir a sustentabilidade do clube a curto, médio e longo prazo. Com certeza. Eu pergunto porque acredito que o tamanho, né, da gestão que o Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, tem que fazer, ele é muito grande, mas não é só ele, como outros vários gestores de empresas menores, ou quem sabe até maiores do que o Grêmio, passam por momentos muito difíceis e certamente aí, né, ao fim do dia, o nível de esgotamento físico e mental deve ser muito grande, por isso, né, essa pergunta. Amodeu, muito obrigado pela participação aqui no Virando o Jogo, tenha um ótimo final de semana e a casa do Virando o Jogo está sempre aberta para quando você quiser entrar. Se hoje, né, hoje estamos aqui distantes, mas um dia, quando voltarmos à situação normal, né, a RDC TV, as portas da nossa emissora estará aberta para lhe receber e possamos falar, quem sabe, aí da história do Carlos Amodeu, triatleta. Não é uma história tão exitosa assim, né? Mas é de esforço, isso sim. Obrigado pelo convite, Diogo, foi um prazer participar do programa, para poder bater um papo com vocês. Tiago, professor Brandão, um abraço para vocês e muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, ficamos com o recado do Banrisul, porque o Banrisul continua buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibiliza o aplicativo Banrisul Digital, a prorrogação de 2 próximas parcelas do seu empréstimo a vencer, empréstimo pessoal ou empresarial, uma carência de 90 dias para começar a pagar. Outra novidade é o atendimento presencial nas agências do Banrisul, ou então, né, que você tem que agendar pelo telefone. Consulte mais informações no site do Banrisul, banrisuldigital.com.br ou nas redes sociais do Banrisul. Banrisul e você, a nossa parceria faz a diferença. Vamos ao recado do Zafari e nós já voltamos. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento e, principalmente, amor. E principalmente amor nesse domingo, Dia das Mães, para quem tem a oportunidade, né? A gente sabe dessa dificuldade que existe e também outras situações, né? Até o prefeito Nelson Marquesan falou sobre os cemitérios na Rádio Grenal, né? Deixou bem claro aí que estarão abertos com toda a segurança possível para você que quer fazer uma visita aí também, né? A sua mãe, caso seja o caso. O professor Brandão já estava vendendo seu peixe ali para o Carlos Amodeu, né? Não perdeu tempo, né? É porque não é desculpa, né, Diogo? Hoje em dia, e daqui para frente, eu acho que muita coisa vai se remodelar em várias áreas, né? E a minha não é diferente, né? O online vai fazer parte. Já estava começando antes do corona a ser desenvolvido uma plataforma online para vendas de emagrecimento. Agora só aumentei
a diversidade de treinamentos, né? Eu tô com 3 apps, Diogo. Tem um app no celular, que é o All Personal. Aí tem um outro app de celular que é da PUC ali, que é o UserFit. E tem o grupo de WhatsApp que eu dou aulas, né, pelo Zoom, um outro programinha do Google que eu vi esses dias bem bacana aqui também, que eu não me lembro o nome agora. E se reinventando, porque os alunos, as pessoas que não podem sair, precisam também da atividade física, né? E como agora, o último decreto aí do nosso prefeito aí, foi um decreto que classificou, né, a minha categoria de professor de educação física, a categoria de academias, como lazer, né, Diogo? Fica bem complicado, porque não é bem lazer, a gente também gera saúde para as pessoas, né? Claro. E ainda estamos com a esperança de voltar antes, né? As demandas aumentaram nessa parte online nos últimos dias, ou elas mantêm uma regularidade de procura, professor? É que assim, ó, como é uma coisa nova para muita gente, a grande preocupação agora, claro que é ter mais alunos online, com certeza, né? Ainda mais no momento que o CT está fechado, mas é a manutenção disso, porque não é nada fácil, né? A pessoa que não está acostumada com alguém ali em cima dando treino, fazer, né, online, porque o online é gravação de vídeo, vai lá um treino pronto, mas eu não estou naquela hora, né, em real time com a pessoa. Então isso acho que não é como uma live do Instagram, por exemplo, daí tu parece que tu tá com a pessoa naquele momento ali, porque ela tá interagindo, tá comentando, né? A gente pode dividir a tela. Então eu diria para ti que até tá tendo um aumento de adeptos, mas a manutenção é que eu vou começar a ver, acho que agora, daqui a 15, 20 dias, né? Porque foi um projeto piloto e ele ficou efetivo agora, né? E agora a gente está fixo nesse projeto aí é tipo um Uber, né, Diogo? Porque lá vai ter vários personagens. Então, de repente, tu pega um professor, o Thiago pega outro, aí tem uns que vão comigo e assim vão se encaixando, né? Eu vi aqui no meu prédio tem academia, as pessoas estão frequentando, né? Uma por vez, né? Frequentam a academia e podem frequentar com o seu personal. Acho que isso aí vai ser uma situação nova também que vai surgir, certamente, né? Já era uma situação que acontecia. Já é uma situação, né? Só que vai aumentar, né? Vai aumentar, com Mas certeza. Isso aí, Diogo, eu que estou na área há muitos anos, né? Dei personal há muito tempo. Isso aí, num grupo que eu estava de WhatsApp, até de donos de academia, de professores, isso aí tá ficando meio, não vou dizer banalizado, mas botaram lá embaixo a parte personal, que é um trabalho um pouquinho mais sério, não que não seja sério o trabalho na academia, mas é um trabalho sozinho com aquele aluno que precisa, no momento, ter exclusividade. Então, é um trabalho que é um pouco mais caro e está ficando muito barato, pelo que eu estou vendo. Assim. Então, acho que não era o momento de, vou dar personal, eu preciso de aluno, e as pessoas estão fazendo isso, né? E, acho que quase todos os setores, né? O Pilates. Pilates era um trabalho padrão A lá, e daqui a pouco todo mundo botou lá embaixo o valor. Então, eu sempre falo entre o valor, né, e o preço. Eu sempre procurei tentar deixar meus alunos bem cientes do valor e do preço do que estão fazendo. Né? Mandar um grande abraço para o Fábio Barbosa, que está com a gente, diz que o programa está excelente, né? Diz aqui, baita programa. O Mário Sosnov, que também diz que o programa está muito bom, manda um abraço para a gente. O Márcio Martins Fraga acredita que o lockdown vem aí. E é nessa toada que eu ia perguntar, estava ouvindo a entrevista do Alexandre Barcelos, Alexandre Chaves Barcelos ou Alessandro Barcelos, na Rádio Grenal, ou Thiago Rocha? Alexandre Chaves Barcelos. Alexandre Chaves Barcelos. Ele estava falando também sobre uma condição que é o presidente Marcelo Medeiros querer voltar ao Campeonato Gaúcho nos seus centros de treinamento, né? Uma coisa um pouquinho surreal, né? Isso, você está discutindo algumas possibilidades, né, de retorno do campo, toda a instabilidade que gera essa questão da pandemia, né, Diogo? O pessoal, por vezes, vai soltando propostas quanto a isso, né? A proposta que eu ouvi mesmo foi da questão das 3 sedes, né? Trabalhando com Porto Alegre, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Essa, especialmente, de utilizar os centros de treinamento da dupla Grenal como jogos. Não sei se vai pegar, porque os clubes do interior gaúcho daí se colocariam lá na estrutura de um estádio, seria bem
E ainda está com um probleminha na conexão do Thiago Rocha, vamos tentar depois refazer o contato com ele, né? Mas é uma situação que o presidente Marcelo Medeiros deu uma entrevista hoje à Rádio Gaúcha também, e disse que sugeriu à Federação Gaúcha de Futebol, né, para retomada do Campeonato Gaúcho nas centros de treinamentos dos clubes, e sugeriu aí algumas ideias, né? Chegou a ouvir de um colega no centro do país, ele não citou o nome, né? Deu apenas a ideia de que o Campeonato Gaúcho de 2021 já pudesse ser disputado também nesse ano, para que no ano que vem só tivéssemos Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil sem, né, os estaduais. Acho que o Thiago Rocha está de volta com a gente ali também, né? Eu não sei vocês, mas ouvindo o Carlos Amodeu e sabendo que o governador do estado, o Eduardo Leite, vai lançar um decreto novo amanhã e que a reunião com a Federação Gaúcha de Futebol e os clubes passou para a próxima terça-feira, eu acho que cada vez mais distante está a retomada do futebol e das coisas, né? Não sei se vocês concordam. Eu também acho, ainda mais que o alto e o pico agora no inverno vai dificultar cada vez mais, né? Por causa de contágio, né? Acho que esfriando agora vai ser bem complicado. Então, futebol, academia, não sei as escolas, né? Porque as escolas estão para voltar agora 1º de junho, mas pode ser que mude, né? Eu acho que eu, pelo menos na minha área aqui, eu estou me programando já para setembro, outubro, por aí, só normalizar. Pois é. Hoje, 751 mortes, né, devido ao coronavírus no Brasil, né? Um número que é 10 vezes o número de mortes do acidente da Chapecoense, por exemplo, né? Para a gente botar num comparativo aí do que é a situação atual, né, do coronavírus no Brasil. Mas eu acho bastante estranho que a dupla Grenal siga treinando, né, e siga insistindo nessa ideia de treinar e treinar e treinar e treinar, enquanto outros clubes do futebol brasileiro sequer se manifestam nessa ideia, mas, em contrapartida, por exemplo, no sábado que vem tem campeonato alemão, né? Alemão. Eu não sei quem está certo e quem está errado, né? Alguém está errado, né? Com certeza. Não sei se somos nós ou são eles. Mas até sobre lá, o Flamengo, o Vasco da Gama e a Federação Carioca de Futebol, né, emitiram uma nota nesta sexta-feira falando o desejo e a intenção de já voltar ao Campeonato Carioca o quanto antes, né? O Flamengo, mesmo com o número de casos bastante grande, né, de infectados por conta do Covid-19, de 293 testados, 38 testaram positivo, que estão com vírus ou tiveram contato com o vírus e já criaram os anticorpos necessários, e mesmo assim já pensa numa apresentação para a semana que vem. Botafogo e Fluminense ficaram de fora desta nota, né? Ambos enxergam que neste momento não é o melhor pensar em voltar a ter futebol e não é o mais viável para agora. É complicado, eu não sei exatamente o que é certo, o que é errado. Se a gente tiver que ficar em casa, professor Brandão, o que dá para fazer ficando em casa aí para não enlouquecer e manter a forma? Dá para fazer alguma coisa ainda ou não dá mais? O que está sendo feito já está mais que bom? Não, dá para fazer com certeza, né? Acho que esse momento aí de confinamento que ainda tem, mesmo tendo várias coisas aí que a pessoa já pode fazer, acho que tem que fazer uma atividade, né? Vai aumentar a imunidade, né? Tem que se hidratar bem, tomar bastante água em casa. Fazer algum exercício é fundamental. Acho que dá para fazer com o peso do corpo, é procurar as coisas certas para fazer, né? Hoje aí tem bastante live, tem bastante opções para as pessoas fazerem de treinamento, né? Inclusive do ciclo 21, né, Diogo? Com certeza. Para lhe encontrar, professor Brandão, ainda mandando aquela mensagem para o seu WhatsApp? Isso. Pode ainda manter lá o WhatsApp do CT Ciclo 21, né, que é o 99-606-1956. Então, ali no WhatsApp eu posso dar a orientação de como fazer os caminhos aí para poder fazer um trabalho online comigo, seja ele pelo aplicativo do celular, pelo aplicativo UserFit, que é que vem da PUC ali, né? E também pelo grupo do WhatsApp, onde é um projeto que eu faço, que é o PAD 12, que é o projeto antes e depois, 12 semanas, que é focado em emagrecimento. Está fechando agora, hoje fechou 30 dias desse projeto. O pessoal vai começar a mandar fotos agora para mim, né? O peso que está atual, eu tenho o peso do início, o peso agora de 30 dias, 60 e 90, com as fotos,
para a gente já poder fazer o comparativo do resultado que cada aluno teve, né? Desse projeto que é focado em emagrecimento, na casa do aluno, peso do corpo, materiais que são coisas que a pessoa tenha em casa e consiga utilizar, então não é nada impossível. E também com 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. Professor Brandão, ótimo final de semana. Nos encontramos aqui na semana que vem. Valeu, Thiago. Grande abraço. Bom final de semana. Valeu, Diogo. Valeu. Muito obrigado a todos que acompanharam o Virando o Jogo também nessa sexta-feira, né? Deixando meus votos de que tenham um ótimo final de semana. O Virando o Jogo vai ficando por aqui. Vem aí o 2 Toques com Cadu Oliveira. Nós voltamos na segunda-feira para debater, quem sabe, cada vez mais perto do retorno do futebol com segurança, né? Sem segurança, nós não queremos. Grande abraço, até a próxima. Tchau! Virando o Jogo, oferecimento Banrisul. Conte com o Banrisul para financiar a folha de pagamento da sua empresa.